Ibaté FM 87,9. A rádio da cidade. Ibaté FM 87,9. A rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Jesus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo. Pela Rádio Ibaté, estamos mais uma vez no ar com o programa Palavra Viva. Uma boa tarde e a paz do Senhor a todos os ouvintes, irmãos que nos acompanham, dos seus lares, de perto, de longe, que a bênção do Senhor possa nos alcançar mais uma vez. Estou aqui com o pastor Ademir de Brito e também com o pastor Jairo de Moura. Uma boa tarde e a paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor, pastor Juscelio, pastor Jairo. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui nesta tarde. Já também saudando todos os amados ouvintes, irmãos em Cristo, pessoas, todos que nos acompanham, que tenham uma boa tarde na paz do Senhor. Pastor Ademir
é pastor de uma das nossas congregações aqui na cidade de São Carlos, embora seja ibateense, mas dirige a linda congregação do Jardim Ipanema. Saudação também a todos os nossos irmãos dali que estão acompanhando o pastor Ademir, os nossos aqui. Lembrando que nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Pastor Jairo cumprimentando os irmãos, ouvintes. Também queria saudar a todos, uma boa tarde. Pastor Juscelio, pastor Ademir, que satisfação ter aqui você conosco. Fazia um tempinho que a gente queria ter o pastor Ademir aqui, né, pastor? E esse dia chegou, né? Para nós é motivo de alegria. Para mim, principalmente, são homens que têm uma importância muito grande no meu ministério. E hoje eu fico muito grato de ter os dois aqui comigo, juntamente com o pastor Juscelio, que é sempre uma honra tê-lo todos aqui conosco nesta tarde abençoada. Pastor, já era uma tarde de bênção, não é? Tarde de bênção. E bastante trabalho, irmãos, ouvintes. Lembrando, já que estamos iniciando, é aquele momento do irmão já ir divulgando para um vizinho, um amigo, alguém que ainda não conhece o programa Palavra Viva, que já está em contato aí, fácil do irmão, vai enviando a todos que quiserem participar pelo Facebook da Rádio Ibaté, também pelo www.radioibaté.com.br, pelo WhatsApp da rádio. Lembrando, pastor Jairo, que hoje nós temos aquela pizza, não é? Serão a pizza. 2 contemplados, a pizza chegou. Bênção dos céus, olha só. Nós teremos 2 contemplados. O primeiro, pastor Jairo, receberá uma pizza salgada e uma doce. E o segundo contemplado, uma pizza salgada, tradicional. Estaremos sorteando, mas se o irmão quer participar desse sorteio, desse momento alegre, né, de interação com os ouvintes da Rádio Ibaté, é só mandar sua mensagem 996210253. Manda uma mensagem, a saudação, um cumprimento, ou se quiser colocar lá, eu quero participar, será de grande bênção. Também aqueles irmãos que nos acompanham, que já conhece o programa e sabe, nós teremos um momento muito especial da palavra. E nessa tarde nós temos uma temática despertada pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre chamado de Deus, chamado para a salvação, chamado ministerial. Para isso nós estamos aqui com o participante especial, o pastor Ademir. Estaremos aqui conversando e ampliando esse assunto aos nossos corações à medida que o Espírito Santo for nos conduzindo. E aquele momento também da oração. Então, se você tem alguém que precisa, alguém da sua família, algum conhecido que precisa de uma oração específica, teremos um momento muito importante aqui de oração. E nós estamos crendo que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é vivo, poderoso, eficaz, estará fazendo milagres nessa tarde, alcançando causas difíceis, causas na justiça, causas de enfermidades, situações que precisam uma atuação especial de Deus no mundo espiritual, temos falado muito disso, e haverá milagres em nome de Jesus. Nós cremos assim. Amém. Este programa é para isto, é para mencionarmos a palavra viva, que não é a nossa, mas é a palavra de Deus. E, irmãos, não deixe de convidar. Muito importante, não é, pastor Jair? Sim. O convite. Esta semana, em especial, quero expressar, né, começar este programa agradecendo. Muitas pessoas nos mandando mensagem, nos acompanhando, perguntando do programa. E nós tivemos uma bênção muito grande, mais de 4.000 visualizações do programa passado, um testemunho aqui muito especial. E não será diferente. Sim. Nosso Deus vai ampliando a tenda, fazendo chegar até o coração que precisa que chegue a mensagem. Não é assim, pastor Ademir? Verdade, é assim mesmo. Aquele coraçãozinho que está lá em casa agora, domingo à tarde, depois do almoço. Às vezes até um pouco preguiçoso, né? Desse jeito. Mas o vento do Espírito Santo pode passar, soprando palavras poderosas. E é para isso que nós estamos aqui. Programa Palavra Viva no Ar. Já temos participantes, pastor Jairo? Temos sim. Olha aí, Participantes, me parece que teve uma pessoa, o Juninho está ali rindo, porque ele falou assim, olha, 3 horas da tarde, alguém já mandou uma mensagem falando, eu quero participar, eu quero ganhar a pizza. Mas o programa começa às 4, né? Mas nós vamos inserir essa pessoa querida que participou e será bênção também. São muitos nomes, participantes aí, irmãos e ouvintes chegando. Lembrando, né, pastor Jairo, fazer essa observação. Ouvintes da Rádio Ibaté FM, nós estamos aqui
para chegar até vocês, trazendo uma mensagem simples, e nós queremos que seja simples mesmo. O Evangelho de Jesus é simples, mas uma mensagem carinhosa, de respeito a todas as religiões, a todas as denominações. Nosso compromisso é falarmos a palavra de Deus. Nosso abraço ao nosso pastor presidente, o pastor Eli Martins de Souza, que está nos acompanhando. Nessa tarde, nós também temos muitos dirigentes, irmãos de congregações acompanhando. Nós estamos situados aqui na rua Floriano Peixoto, número 1513, de braços abertos para receber visitas, famílias, pessoas que precisam de uma oração, um abraço, uma palavra. Estamos aqui para servir. Certo, pastor Jairo? Certo, então pastor vamos lá Jairo. com os participantes. E olha aqui, esse participante aqui, eu vou fazer questão do pastor dormir, ver se ele reconhece. Vou até abrir aqui, ó. Olha aí. O André Brito. Tá aqui, ó, o filhão aqui, tá todo orgulhoso Ele lá. mesmo. Mandou um Paz do Senhor, glória a Deus, família acompanhando Conheço. por aqui. E tem que acompanhar, né, pastor? Se não acompanhar, o bicho pega depois, né? Olha aí. Também está a Josi conosco, também está o irmão Neno, Maicon. Tem muitos irmãos aqui mandando mensagem no WhatsApp. Nós já vamos estar colocando os seus nomes aqui no sorteio. Lembrando que é apenas pelo WhatsApp. Teve irmãos que mandou no Facebook, mas nós não estamos colocando o pessoal que está mandando no Facebook para o sorteio, apenas no WhatsApp. E aqueles que sentirem também de mandarem um áudio de no máximo 20 segundos aí, mande um áudio também aqui pra gente. A gente vai colocar seu áudio no ar aqui para todos estarem ouvindo. No Facebook tem bastante gente acompanhando a gente, pastor. Bastante gente da nossa igreja. E o Dene aqui está sempre aqui conosco. A irmã Miraci, Viviane de Paula. A irmã Leliane também está conosco, a Solange. A irmã Andréia, a Regilane Oliveira. Essa daqui não perde também nenhum, né, pastor? Minha amada esposa, a paz do Senhor, né, pastor Jair? Irmãos, lembrando que às vezes nós não conseguimos falar o nome de todos os irmãos, né? Minha irmã Cristina sempre participando, a nossa querida Dona Rosa. Dona Rosa está fazendo 90 anos Olha só, hoje. E inclusive nos convidou a estar ali um momento, não pudemos, mas é o nosso abraço, que Deus dê muita saúde, força a essa família tão querida, né? Uma família conhecida aqui em Ibaté, são vizinhos ali da nossa congregação. E ver a Dona Rosa é ter uma determinação, não é? Ela 90 anos forte, lúcida, é uma bênção, está sempre ali conosco na congregação. Então vai o nosso abraço, a nossa saudação. E o irmão que de repente não tiver o nome citado ali, às vezes nós não conseguimos pela dinâmica, não fique triste, nós vamos falando na medida do possível, né? E participação do sorteio só pelo WhatsApp, porque nós não perdemos o controle. Pelo Facebook é muito rápido, às vezes nós perdemos nomes. Provavelmente nós teremos a participação do pastor Joá, que estará conosco hoje à noite, a convite do nosso pastor presidente ali na nossa congregação. Pastor Joá foi radialista também, não é? Por muitos Pregador anos. da Palavra de Deus pela Rádio Marumbi, uma rádio muito conhecida no meio evangélico. Está aqui em São Carlos a convite do nosso pastor e provavelmente estará participando. A nossa irmã Raimunda, missionária, está recepcionando ele. Estarão logo mais conosco. Uma bênção, a irmã Raimunda, a família dela, uma mulher de oração, está sempre orando por nós. E vai o nosso abraço, a nossa saudação. Nós também, irmãos, temos o momento da oração. E algumas pessoas têm nos procurado com casos específicos. Nós deixamos essa informação. O que não pode ser falado, nós não falamos. Nós trabalhamos com ética, nós entendemos a dinâmica da necessidade pública também da igreja. Aqueles que querem citar ali o nome, a situação, em particular nos procurar, nós fazemos a oração, pedimos a bênção de Deus, somamos a fé e a intercessão. Nós fomos chamados para interceder. E vamos com um hino muito especial nessa tarde, um hino que já para abrir o coração, nós vamos falar sobre chamado, não é isso? E para nós entendermos a dinâmica do chamado, é preciso estar vivo, não é, pastor Jair? Com certeza. Estar vivo. E às vezes, em tantos conflitos, tantas dificuldades, às vezes as pessoas, até por causa do chamado, não é, pastor Ademir? Que algumas pessoas se iludem, acham que um chamado de Deus, quando os crentes falam assim, Deus tem uma obra na sua vida, ou os cristãos, melhor dizendo, alguém, às vezes a pessoa fala, será que vai erguer uma parede de tijolo, né? Uma obra? Já vi pessoas falando assim, mas é porque Deus molda através de chamados específicos. Deus chama homens para obras específicas. Deus nos chamou, provavelmente tem chamado você, ouvinte,
algo especial que você sabe que não é da sua vontade, às vezes, ou mesmo do seu núcleo de interesse, mas é de uma interação de Deus, é uma vontade de Deus para que você faça este algo em particular. Mas é preciso estar vivo. E às vezes até por conta deste chamado, nós recebemos situações e circunstâncias que às vezes nos abatem e nós pensamos até que vamos morrer. Eu me lembro que bateram tanto no apóstolo Paulo uma vez, porque ele estava anunciando o evangelho, que pararam de bater porque pensaram assim, ele morreu. Não foi? Os irmãos se lembram disso? Quem verdade. São os leitores da Bíblia sabem o que eu estou dizendo. Pararam de bater porque pensavam que ele estava morto. Mas quando jogaram o apóstolo Paulo para fora da cidade e ele recuperou um pouquinho ali a situação, o que ele fez, pastor Ademir? Ele logo saiu pregando. Saiu pregando novamente. Essa é a força do chamado, não é assim, irmãos? Você ouvinte, querido irmão... Não era dele, né? Ouvindo, vem de Deus, não é? Vem de Deus. Todo machucado, esfolado, mas não podia parar de pregar o evangelho. Era o chamado do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então nós vamos começar com Existe Vida Aí, com a irmã Natália Braga. E os irmãos vão convidando e vão participando, e nós já voltaremos com o pastor Ademir falando sobre chamado. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou, se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você.
cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. É bom estar vivo, não é, irmãos? Ouvintes da nossa rádio, vivo, e essa palavra ela é profunda, né, no contexto bíblico. Estar vivo, não só respirando, vivendo no que diz respeito à vida física, mas à vida espiritual. Sim. Não é assim? Jesus trouxe essa realidade da vida espiritual, e o chamado está relacionado com a vida espiritual. E aí eu já quero começar perguntando, irmãos, que nessa tarde eu quero aproveitar para ouvir aqui o pastor Ademir nos trazendo essas reflexões. O que é um chamado, pastor Ademir, na vida de alguém que está nos ouvindo, sendo ele conhecedor do evangelho ou não, um chamado para a salvação, um chamado ministerial? Isso é sério? Isso realmente é bíblico? Dá uma reflexão, um parecer, pastor Ademir, para aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde. Pastor Juscelio, é muito interessante o fato de, quando nós pensamos sobre o chamado, que muitas pessoas estão no mundo vivendo, graças a Deus por isso, e as pessoas vivem perguntando a si mesmo, né? Muitas questões, muitos pontos de interrogações. Mas como nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus, desperta nas pessoas essa curiosidade, que nós entendemos que o simples fato de a pessoa ter nascido, Deus ter projetado a sua vida, ele já tem um propósito na terra para com Deus, ou Deus tem um propósito na vida dele. E pode ser que tenha alguém nos ouvindo, pastor Ademir, nessa tarde, no carro, quem sabe até no hospital, ou ouvirá na terça-feira, que nós temos a reprise do programa, ou pelas redes sociais em outro momento. A palavra de Deus é atemporal, que não entende essa questão do chamado e às vezes até resiste um chamado, né? Porque existem pessoas que resistem, e isso é interessante porque pode trazer muitas situações para a vida da pessoa que ele nem imagina que está relacionada ao chamado. Não é assim? É dessa forma, porque as pessoas, eles não sabem o propósito de sua vida, né? E Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Eu, por exemplo, antes de conhecer a Jesus na íntegra, ter um encontro pessoal com Jesus, eu sentia já no coração um desejo de estar. Só que eu resistia. E a gente fica naquela, eu vou, não vou, faço, não faço, sou, não sou. E chegou o dia que esse propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Então, Deus tem um propósito com todas as pessoas. Agora, vale ressaltar aquilo que o Senhor estava dizendo no início do programa. Que quando a gente diz a uma pessoa, Deus tem um chamado na sua vida, ele imagina algo grande, ele montando em avião, passando além fronteiras, embarcando num navio, dentro dos oceanos, que pode até Paulo, ser, né? Que não pode até ser, não né? deixa de ser. Sim, porque as pessoas se iludem às vezes, né, pastora? Muito interessante isso, né? A concepção humana do chamado, muitas vezes é ligada à questão da vida humana. Justamente. O parecer, o valor das coisas humanas, né? Então, por exemplo, ir lá em outro país, fazer uma viagem, pode parecer muito, quando na verdade ganhar uma família, um amigo, ou poder fazer algo de bom para alguém que está do nosso lado, perante Deus, pode ser até algo maior, não é?
Justamente. Às vezes tem uma pedra preciosa ali do lado e a gente deixa escapar pensando nos passeios de avião. Pensando nas grandes coisas. Que a gente pensa nas grandes coisas e, de repente, o propósito de Deus está nas coisas mais simples da vida e, na sua simplicidade, se tornam lindas e belas, né? Porque o importante é estar dentro da vontade de Deus, independente da situação ou daquilo que a pessoa esteja exercendo para com Deus. Seja ajudar alguém, ganhar alguém que esteja à beira do abismo espiritual, estender a mão para alguém que esteja numa dificuldade muito grande também, materialmente falando, alguém que esteja enfermo. Então, essa chamada abrange todos os sentidos e mais relacionado à salvação. E essa resposta que Deus tem um chamado na vida de todos encontra justamente no texto áureo da Bíblia, né? 3:16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse chamado aí abrange todo o globo da terra, todo mundo, né? Eu acho bonito, pastor Ademir, pastor Jairo, ouvintes da Rádio 87,9, que no sentido de chamado e obra de Deus, o conceito humano fica em choque, não é? Porque assim, o irmão estava falando, eu estava me lembrando que Deus usa as coisas que não são justamente para confundir as que são, as coisas pequenas desse mundo. E eu penso, e você ouvinte que está nos acompanhando, irmãos, que talvez se estivesse no poder dos homens, essa questão do chamado, de poder dar a salvação a alguém, não é? Na verdade, nós temos a missão de falar de Jesus e Ele salva. A salvação está concentrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas se estivesse, não é, no controle dos homens, talvez não, eu tenho certeza que eu não seria escolhido. Porque não seria a pessoa mais indicada, que tenha representação, porque nós homens às vezes escolhemos pelo poder aquisitivo, pela aparência, nós escolhemos pelo cargo que ocupa, pela roupa que veste. Muitas vezes nós somos atendidos em lugares melhor ou pior, dependendo do jeito que estamos até vestidos. Não é assim? Mas Deus conhece o interior do homem, não é isso, pastor Ademir? Deus conhece o interior e dentro desse contexto de Deus nos conhecer, é que Ele tem essa chamada específica em nós. Ele sabe que aquele ser pode desenvolver desenvolver alguma coisa, seja lá o que for, que é o que nós chamamos do dom natural da vida, né? Esses dias mesmo eu conversava com uma pessoa e ali no contexto da conversa a gente dizia assim, como pode certas pessoas ter uma vocação ou um interesse em desenvolver alguma coisa na vida, que a gente olha para algumas coisas da vida que são desafiadoras, né? Sim. Como exercer uma medicina na sua profundidade, cuidar de pessoas. A vocação, né, para aquelas áreas específicas, pessoas. Né? Então, coisas que eu não vou citar aqui, lógico, mas a gente olha assim e fala, eu não tenho coragem, eu não faria. Mas dentro da pessoa desenvolve aquilo ali. Então, Deus escolheu todos nós para uma finalidade. Para socorrer vidas, para ajudar vidas, para ganhar vidas. E muitas vezes está do seu lado. Exatamente. Está junto com você. É alguém que trabalha com você, é alguém que mora do seu lado, alguém que participa das mesmas atividades cotidianas com você. Está ali. E a gente está pensando da além fronteiras. E está. Isso então, daí fala também a mesma coisa que quando alguém fala assim, olha, você vai ser um missionário. Primeira coisa que a pessoa pensa, eu vou embora, vou lá para a África, Deus vai me mandar para outro país. E às vezes a gente esquece que missão está na nossa vizinhança, é um amigo ali de colega de trabalho, exatamente, na escola. O pastor sempre fala isso, a missão ela começa dentro de casa. Dentro de casa. Então é quem está do nosso lado, né, no dia a dia. Lembrei-me agora, pastor Juscelio,
do episódio que aconteceu com o rei Davi na Bíblia Sagrada, né? O rei Davi não pediu para ser rei. Ele não... É interessante essa reflexão. A gente veja o rei Davi tranquilo lá, cuidando dos seus afazeres cotidianos, das coisas do seu pai. Mas Deus chamou ele e Deus pôs ele numa situação que ele corria da morte, ele corria dos desafios que o rei Saul perseguia ele. E eu acredito que havia momentos que o rei Davi olhava para dentro de si e falava: eu não pedi isso, eu não queria isso. E por que eu estou passando isso? É o chamado de Deus. Estava quietinho lá, né? É o chamado de Deus. E isso acontece muito conosco, né? Deus permite situações para tirar da zona do conforto, não é assim? Porque nós estamos falando aqui, e aí nós não podemos nos esquecer que ouvinte nessa tarde deste programa Palavra Viva, você que está aí acompanhando de casa, da internet, Deus tem uma obra na sua vida e pode ter um chamado especial. E nós cremos que estamos aqui falando disso exatamente porque é o que precisa ser divulgado nessa tarde através da agenda do céu. Então tem pessoas, eu não vou falar eu acho que tem, eu tenho consciência espiritual, pastor Ademir, que tem pessoas nessa tarde nos ouvindo e que tem um chamado de Deus para uma área específica. Quem sabe para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um obreiro, para desenvolver uma obra social que é tão importante, que tem uma vocação específica para ajudar pessoas, e nós fomos chamados para isso mesmo. Interessante que a árvore, o pastor Jairo falou esses dias, ela dá o fruto e ela não come. Ela frutifica para servir os outros. E nós fomos chamados para ajudar, para viver em harmonia, e Deus se agrada disso. Mas é muito peculiar essa questão do chamado, pastor Ademir, e essa reflexão de que Deus desenvolve e Ele cria a situação. Davi precisou lutar com aquele gigante, não é? Todo mundo conhece a história que Davi foi lá e lutou com o gigante. Aí ele, que ninguém conhecia, passou a ser conhecido, veio toda uma trajetória de vida ali, e era Deus já preparando ele, ajeitando a vida dele para cumprir aquele propósito. Cumpriu o propósito. Então, se você que está me ouvindo, é nessa câmera aqui, Juninho, eu quero olhar para a câmera agora. Fala bem com o olho, assim. Para falar para o coração dos irmãos, dos ouvintes, você que está aí na sua casa, às vezes até enfrentando uma dificuldade, um gigante, uma barreira muito forte. Não estou dizendo que todas são, mas algumas podem ser permissões de Deus para despertar, porque Davi era um Davi até aquele momento, mas depois daquilo, não é, pastor Ademir? Pois é. Aí ele entendeu, Deus tem um chamado especial, e aí ele foi permitindo o trabalhar de Deus, e não parou pelo gigante. Quantas coisas mais, não? Foi o maior rei da história de Israel a começar a trazer a glória de Deus de volta. Por quê? Porque Deus sabia do que tinha, ou do talento que existia. Olha, já sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Que coisa gostosa. E tantos outros, né? Digamos assim, contextualizando nós, quantos de nós, alguém olha e fala assim, eu não sei como aquele ali aguenta, como aquele faz, como que é e tal. Digamos que é Deus. É o Senhor. Não tem outro. E olha aí, ouvinte, Deus tem um chamado na sua vida. Tem um chamado especial. Tem um propósito, permite situações, não é um resumo aqui, mas Ele capacita, não é? Ele vai capacitando. E nessa tarde, você que está nos ouvindo, quem sabe está até fraquinho, está pensando assim, será que essa obra vai mesmo se cumprir? Porque às vezes no meio do processo, né, a pessoa balança, fala, será que vai? Mas o Deus que começou essa obra, esse chamado, Ele vai desenvolver e a obra vai ser completa, em nome de Jesus. Nós cremos assim. Pastor Jairo com os participantes. Pastor Jairo, a caneta está quase pegando fogo ali. Glória a Deus. E ouvintes, quando vocês vão falando aí, tá querendo a graça de Deus está aqui. Sim. Né? Falou de comida e crente, não dá certo. Olha só, a caneta dele estava saindo fumaça ali. Gente mandando mensagem e nós ficamos alegres, não é, Pastor Jairo? Porque Sim. Deus está confirmando, dando amplitude para nós anunciarmos o Evangelho com muito carinho e respeito a todos os ouvintes da nossa cidade, que nós estamos de joelhos dobrados, orando, intercedendo por cada família dessa cidade. É verdade. Participantes?
Tem bastante gente aqui participando, pastor, querendo a pizza aqui. O Juninho fez um comentário até interessante aqui. Eu e minha família vamos nos alimentar 2 vezes, uma espiritualmente com a palavra e outra fisicamente com a pizza. Isso já é a fé, né? O irmão Juninho que contou aquele testemunho maravilhoso. Isso mesmo. Né? Eu acompanhei, muito lindo. Esse testemunho está na rádio, no Facebook da rádio, também está nos nossos particulares, está no YouTube, TV Ibaté. Está sendo também guardadinho ali, muitas pessoas acompanhando. Inclusive tem até um vídeo do filho dele abrindo o link, ele comentou aqui, né? O próprio vídeo, né? Sim. Mostrando, evidenciando a veracidade desse testemunho. Também, pastor Demi, a Luma diz aqui que é muito bom ouvir o Senhor, está com saudade aí das suas palavras, e a Nádia também. Amém. Diz que é sempre bom ouvir o Senhor aqui falando conosco. É a saudade, né? Vai o nosso abraço, Como né? que o ouvinte, o irmão, faz para participar do sorteio da pizza, pastor Jair? Tem gente perguntando até no meu particular aqui, olha. Para participar do sorteio da pizza, irmãos e ouvintes, é o seguinte: você precisa mandar aqui um Pai do Senhor, um boa tarde, eu quero ganhar uma pizza, no WhatsApp da rádio, que é o 16 996 21 0253. Mandou um Pai do Senhor, boa tarde, quero ganhar pizza, já está concorrendo a essa pizza aí. Lembrando que são 2 sorteios, tá? Uma pizza salgada e uma doce, e depois uma pizza salgada. Tem um testemunho aí, pastor Jairo? Parece que uma irmã enviou um testemunho. Tem um testemunho aqui da irmã Alessandra. Essa semana lá aconteceu ela diz aqui que caiu na casa dela e o joelho direito dela deslocou completamente. Não sei se os irmãos já viu a sensação de que é deslocar um joelho, um membro, o ombro. E é uma dor terrível. Ela disse que precisou tomar aqui morfina para aguentar a dor. Meu Deus. De tão grave que foi. E na hora de puxar a perna, ela recolocar o joelho no lugar, ela gritava muito e falta de ar continuava. Além disso, ela diz aqui que o hospital estava muito quente, então o doutor pediu para deixarem ela na sala de raio-x para atender ela lá. E ali também tinha um ar-condicionado, facilitava, porque o estado dela também estava com muita falta de ar devido à dor. Estava uma situação crítica. Mas, graças a Deus, tudo ocorreu bem. Ela aqui até comenta aqui, né, parabenizando o profissionalismo desde a equipe do SAMU até o doutor aqui, que ela comentou aqui, que é o secretário de saúde, doutor Eduardo, parabenizando e para que nós possamos orar por toda essa equipe, né, de saúde da nossa cidade, que sempre vai estar em nossas orações. E, irmãos, a nossa campanha aqui não é publicitária, não é comercial, mas você que tem um comércio local, você que trabalha com mão de obra, nós estamos recebendo, por exemplo, essa pizza de irmãos que estão doando para nós fazermos aqui o sorteio, participantes do nosso programa e recebemos com alegria. E nós ampliamos a campanha da Rádio Ibaté, que é fortalecer o comércio da cidade, as pessoas daqui que vivem de trabalho, que são honestas, é um povo abençoado, lutador, e um ajudando o outro, nós vamos mais longe, não é isso, pastor Jairo? Sim, com certeza. Testemunhos, bênçãos vão sendo contadas, como o testemunho aqui da nossa irmã. Temos irmãos de longe, a irmã Samara, a irmã Cláudia, estão lá na Bahia. E esse hino aqui também vai para elas, os irmãos baianos que estão longe, não é? E quem sabe acompanhando lá, irmãos também de São Carlos, irmãos da nossa região, além de Ibaté, ouvintes da rádio, essa rádio que é tão querida. Nós estamos falando de chamado, pastor Ademir, e aí às vezes as pessoas pensam em parar, não é assim? Por causa de uma prova, de uma dificuldade, porque tem hora que no sentido humano falta forças. É dessa forma. Deus tem um propósito de um chamado específico na vida da pessoa, ou nossa, e de uma certa forma a gente demora para interpretar isso, ou até mesmo existe uma luta, né? Sim. Essa luta pessoal nossa, interna, de eu até porque vou, chamado não quer dizer que tudo vai ser fácil, né, pastor Ademir? Não. Para alguma jamais. área, para algum... Nós vimos o relato até do Juninho aqui, ele tinha o sonho de trabalhar com rádio, e até, às vezes, pessoas nem acreditam, né? Justamente. E outras situações, não é? E o senhor citou aí o apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo, ele passava por tudo aquilo ali e ele mencionou as palavras dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa,
ele entregou a Deus e deixou que Deus tomasse conta da sua chamada. E conosco, às vezes, não é diferente. E quando Deus tem esse propósito, muitas coisas acontecem. Deus proporciona situações adversas, lutas, até o momento que a gente reconhece a chamada. E pode parar ou não pode, pastor Ademir? Rapaz, Quem tem um chamado que está nos ouvindo lá, essa pergunta é difícil, né? Pastor Ademir, esse é o peso que está nos nossos ombros, não é? Esse é o peso que está no ombro da gente. Nós pegamos no arado e não podemos olhar para trás. A gente, às vezes, essa batalha interior que a gente tem pede-nos para parar. Mas quando a gente olha, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui nesta tarde, entendendo que as pessoas nos ouvem, nos interagem, milagres acontecem, Jesus alcança pela sua graça. E sabe, pastor, isso nos... e tem um milagre no chamado, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o milagre está só na cura, só. Mas, por exemplo, o dia que o apóstolo Paulo se converteu, ele tem um chamado especial. Um homem que pregou em pelo menos 3 continentes. 3 continentes. Um homem que escreveu 13 epístolas. Às vezes nós conseguimos, através de um chamado de Deus, alcançar alguém e trazer ele para perto de Jesus, para ele cumprir aquele chamado, e ele vai muito além daquilo que a gente consegue ir. E às vezes é através de uma atitude simples de alguém. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o povo tinha medo dele. Falava, não, esse homem é perseguidor. Sim. E ele passou a ser uma bênção na mão de Deus. Então você que tem um familiar, um parente, um amigo, que às vezes você olha e fala assim, é até um perseguidor, uma pessoa que você nunca imagina que tem um chamado de Deus. Aí pode ser que seja um apóstolo Paulo, um Abraão. Os próprios discípulos temiam Paulo, né, pastor? Temiam. E eu acho muito interessante que muitos deles, Deus, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas Deus não se importou com o livre-arbítrio dele. Ele apertou. Olhamos para... Isso eu estou especificando no chamado ministerial, aquele mas chamado você ainda não me respondeu, rapaz. O pastor Jair vai responder aí, também. A gente observa, por exemplo, Jonas, né? Jonas tentou se desviar do caminho. Jeremias. Precisou viajar de peixe, né, rapaz? Quem sabe, né, pastor Ademir? Ô, Jesus querido, que coisa linda, né? Jeremias falou, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse, não, é você mesmo. Moisés. Quem sabe, pastor Ademir? A gente vai vendo, né, Oséias, todo mundo vai correndo, tem, né? Até alguns Jonas viajando dentro do peixe essa tarde por aí. Justamente. Aí ele tá pensando assim, eu tô fora da rota aqui, mas eu sei que eu tenho esse chamado. Mas olha, o Deus de misericórdia, de paz, de bênção, de milagre, ele permitiu que Jonas fosse colocado lá na beira da praia para voltar. E aí então, você responde, pastor Jairo respondendo, e depois nós vamos ouvir o não pare. Mas pode parar ou não, pastor Ademir? Pastor Juscelio, eu sei que é difícil essa resposta. Se a pessoa querer parar, Deus respeita isso. Para, não tem problema. Mas o seu próprio ímpeto pessoal que está dentro dele vai sempre cobrá-lo por aquilo, porque foi Deus quem moldou ele, fez esse sentimento, ele sempre vai ter. É a vontade de Deus, né, pastor? Estava, por exemplo, ouvindo ontem o pastor Joá Caetano no nosso templo sede lá, e ele contou parte do seu testemunho. E é forte o fato de como ele exerceu, por exemplo, sua chamada missionária na Índia, em países, na China, em países que ele passou por esse mundo aqui. E a gente olha assim e fala, como aguentou? Mas é Deus. E se a pessoa querer parar, pode parar. Deus respeita. Eu entendo assim. Porém, essa cobrança dentro dele sempre vai ter. Fica um vazio, não é? Vai ficar. Porque o melhor lugar para a pessoa estar é no centro da vontade de Deus. E Deus chamou todo mundo para um propósito. Então, não fuja do propósito. Olha aí a mensagem. É mais interessante.
Olha Deixa o Espírito Santo Deus falando trabalhar. aos nossos corações, né? Fugi por muito tempo. Mas o pastor Jairo vai ter Deus que me responder pegou. também. Depois dessa daí eu não preciso nem falar mais nada, já tá respondido. Olha, irmãos, que alegria, não é? Ouvintes da rádio, olha só pelo WhatsApp 996210253, pelo Facebook, pela FM. Pastor Jairo, tem muito participante ali. Tem bastante participante, pastor. Tem algum tem recadinho? bastante ainda para responder aqui. O irmão Ailton, lá de Orlando, Estados Olha Unidos, mandou um que abraço bênção. também pro senhor aí, disse que é muito bom estar aí na Irmão, presença aí. Olha, o pastor Jairo citou isso no programa, que Deus falava com ele que ele ia atravessar fronteiras. Hoje o pastor Ademir está atravessando o Brasil, está chegando lá nos Estados Unidos através da rádio. E não Essa precisa- rádio tem chegado sempre lá, não é, Juninho? Eu vejo participantes. E não precisei pegar o avião. Olha aí. E vai meu abraço também ao meu primo, né? É primo? Ailton, primo. Olha, Ailton, tem lá também Ailton. o Que Deus Lucas, abençoe irmão, ele. irmão Sadraque, tem lá o Tonho. Tonho, irmãos Tonho. que estão sabendo, e nós mandamos o nosso abraço. Pessoas Se eles não nossas ouvirem que estão agora, lá, né? vão ouvir depois. Pastor Jairo quer fortalecer ali e depois nós vamos ouvir, já que nós falamos que não pode parar, então nós vamos ouvir Não Pare, para nós acertarmos ali, alinharmos com esses participantes e a nossa gratidão, o nosso carinho aos nossos queridos ouvintes e irmãos nessa tarde. Amém. Lembrando, reforçando o que o pastor Dermir disse aqui, quando fala de chamada, de propósito, daquilo que Deus chamou para nossas vidas, esses dias mesmo eu estava no Facebook e vi um testemunho que um irmão da nossa igreja mesmo postou, dizendo o dia mais fracassado de um pastor. O pastor chegou na igreja e os irmãos que são dirigentes, tudo que vocês imaginam é chegar na igreja e os membros estão lá. E dizem que esse pastor chegou naquele dia e não tinha ninguém na igreja. De repente chegou um casal, começou o culto, chegou 2 crianças com esse casal, 15 minutos depois chegou um senhor. E esse foi o culto da noite. E ele pregou ali, né? Falou assim, vou ter que pregar com esse mesmo, né? E quando ele saiu do culto, ele foi assaltado. Espancaram ele, levaram sua bolsa, sua Bíblia, levaram tudo. Quando ele chega em casa, ele disse para sua esposa, hoje foi o dia mais triste da minha vida, foi o dia do meu ministério mais fracassado, foi o dia mais infrutífero da minha carreira. Por quê? Uma tristeza tremenda, isso fala da chamada. Sim. E depois de um tempo, ele resolve contar isso para a igreja. Uns 5 anos depois, ele vai contar para a igreja isso. E quando ele começa a falar que foi o dia mais triste da vida dele, ministerialmente foi muito difícil, um casal se levanta e fala, pastor, nós somos o casal daquela noite. Estávamos brigados e decididos a separar. Íamos entregar a aliança no altar e seguir a nossa vida adiante. Olha. Mas depois daquela palavra, nós decidimos nos reatar e hoje a nossa família está crescendo e prosperando. De repente, um senhor se levanta, um empresário muito grande, renomado da cidade, e diz, pastor, eu era aquele senhor. Naquela noite eu ia me suicidar. Só que a corda quebrou. E eu então decidi entrar naquela igreja e ouvir a palavra. E seguir adiante. E um diácono que estava na porta, pastor, e já termino, era um dos ladrões. Olha só. E ele diz, o outro não está aqui porque naquela noite ele morreu. Mas quando eu peguei a Bíblia, comecei a ler, e algo dentro de mim começou a mexer, e eu não entendi o que aconteceu. E hoje eu estou aqui. Então isso fala da chamada. Às vezes nós não vemos. Sim. Às com vezes certeza. nós lançamos sementes e a gente nem vê o crescimento Está dela. semeando, não é? Exatamente. Como nós estamos falando aqui, não sabemos a amplitude em quem vai chegar. Por isso que Nessa não tarde. pode parar. Não Por pode isso que parar. não pode parar. Mesmo que E olha, não vemos os E frutos. para quem não acredita, depois quando nós voltarmos, depois do hino da irmã Midian Lima, Não Pare, pastor Jairo e pastor Ademir acompanharam esse processo. Eu tive um carro roubado Lembro. e devolvido no mesmo dia. Então, para você, ouvinte deste programa nessa tarde, Deus cuida da nossa vida, cuida de tudo que é nosso. E quando nós voltarmos, eu vou contar rapidinho para você que eu tive um carro roubado, meu carro de trabalho, e devolvido, não sei por quem, no sentido humano, mas eu sei que foi Deus que trouxe ele de Amém, volta. verdade. Se você perdeu alguma coisa, está desesperado aí, às vezes até por causa do chamado,
Deus é o Deus que pode trazer de volta. Não pode parar. Então não pare com a nossa irmã Midian Lima. E os irmãos, é o último hino daqueles que vão participar então do sorteio. Então é o momento de mandarem a sua participação. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E nós estamos de volta com Palavra Viva nesse domingo à tarde, também reprisado às terças-feiras às 19h30. Lembrando que às 6 horas da manhã, todos os dias, nós temos um momento também de fé e reflexão da Palavra de Deus, rapidinho, 2 minutinhos ali no rádio. Também para aqueles que estão viajando pela manhã, trabalhando, uma mensagem poderosa ao seu coração. Estamos falando sobre chamado de Deus nessa tarde. Estou aqui com o pastor Ademir Brito, estou aqui com o pastor Jairo, mandando um abraço a todos os irmãos, nomes de irmãos que estão participando, irmãos do Rio Grande do Sul, irmão Edson que está ali, irmã Samara que está na Bahia, irmã Cláudia, irmãos lá nos Estados Unidos, Ibaté, região. Lembrando que nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estamos situados ali na rua Floriano Peixoto, número 1513, temos cultos às quartas-feiras, 19h30, à sexta-feira, 19h30, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, às 18 horas. Hoje, o culto de missões, receberemos o pastor Joá Caetano. O pastor Joá foi pastor missionário, é assim que ele é intitulado, a convite do nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza. Tem uma mensagem dele, não é, Juninho? Aí a todos os nossos ouvintes e irmãos que acompanham o nosso programa nesta tarde. Meu nome é Joá Caetano, eu sou o pastor missionário que quero lhe convidar para essa noite na cidade de Ibaté, no bairro Santa Terezinha, no grande templo da Assembleia de Deus, uma grande reunião de missões, louvores, oração, a exposição poderosa da Palavra de Deus. Juntamente com o pastor Juscelio, nós queremos lhe convidar para esta noite, a partir das 18 horas, na cidade de Ibaté, bairro Santa
Santa Teresinha, em São Paulo. Você é nosso convidado, juntamente com a sua família, os seus amigos e vizinhos. A entrada é inteiramente franca. Deus a todos abençoe. Pastor Joá, 80 anos, foi missionário muito tempo, pregador da palavra de Deus, 80 anos e com essa força, né, para pregar, também radialista. Fica o convite estendido a toda a nossa população ibateense, pessoas que moram aqui por perto, de longe. Às 18 horas, daqui um pouquinho estaremos lá. E agora, nesse momento, o pastor Jairo está encerrando ali os irmãos que participaram, que mandaram ali. Nós já vamos fazer ali o canhotinho, colocar na caixinha, lembrando que vamos sortear uma pizza salgada e uma doce para o primeiro, e segundo prêmio será uma pizza salgada tradicional. Você pode retirar aqui na rádio ou também ali na nossa congregação no próximo programa, no domingo à tarde, ou em algum momento que marcarmos aqui pelo WhatsApp. Vai retirar o voucher, né? Isso, vai retirar e vai poder pegar a pizza no momento específico ali, conforme combinar ali com o irmão que fez a doação. São muitos os participantes, pastor Jairo? Bastante participante, pastor. Muita gente mesmo participou aqui com a gente. Falou de comida, é aquilo que eu falei, né? Inclusive, pastor, tem irmãos aí da nossa igreja aí que tá com um coração fervoroso para doar mais itens pra gente sortear. Falei, amém, deixa Deus te usar. Então, uma pizza dessa que vem pela frente vai ser do Juninho. Merece, né? Essa não é nem sorteio, essa nós vamos direcionar uma dessas, porque ele tem sido um obreiro aqui trabalhando essa tarde, trabalhando na rádio, e é com muito carinho, nós vamos com alegria direcionar uma pizza que é o nosso amigo Juninho. E o pastor, tem um comentário aqui que acho que vai ser um problema aqui pro Juninho, já que você está falando dele aqui. Olha. Porque tem um ouvinte nosso que está lá em Orlando e ele está participando do sorteio. Ele falou, você tem como entregar essa pizza lá. vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas olha, Ailton, não se preocupa não que o Ademir aqui leva a pizza e ele come por você aqui, viu? Irmãos queridos, lembrando dele. Nós estamos, né, nessa tarde com essa mensagem importante sobre o chamado, e o pastor Ademir vai trazer uma reflexão bíblica agora, mais à vontade ali, ele com a Bíblia, o Espírito Santo falando aos nossos corações, lembrando que o pastor Jairo encerrou ali a questão dos irmãos que estão participando, e depois nós já teremos um momento da oração e faremos o sorteio no finalzinho do programa. Pastor Ademir, então, com a Bíblia, palavra viva, nessa tarde ao seu coração e também à terça-feira à noite. Fique atento à voz do Espírito Santo, você ouvinte, irmão. Eu tenho certeza que em poucas palavras o nosso tempo é reduzido, mas o Senhor falará ao seu coração. Eu estava esquecendo, pastor Juscelio, antes de lermos aqui o versículo, de mandar todo o meu abraço aos irmãos ali do Jardim Ipanema. Sim, congregação a qual nós estamos ali trabalhando junto com os irmãos ali. Vai o meu abraço a todos os obreiros, os irmãos, as irmãs, todos ali, que de uma certa forma sempre estão aí ouvindo. Eu quero nesta tarde, já fizemos algumas reflexões aqui a respeito do chamado de Deus, chamado em todos os sentidos da vida, né? E creio que alguém já ouviu ou já sentiu no seu coração algo de Deus dentro de si, está neste momento se refletindo e pensando, e dentro dele, dentro de você pensando, para que Deus me chamou? Qual é a finalidade da minha vida? O que eu posso fazer em prol do reino de Deus? Mas nesta tarde, Deus tem uma chamada para todos. Eu vou ler aqui, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 28, é do conhecimento de todos, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ninguém vive neste mundo por viver. Ninguém vive sem um propósito de vida. Ninguém vive simplesmente por estar em cima do mundo, sem um objetivo, sem nada. E nessas palavras, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, faz o maior convite em que um ser humano, uma pessoa, qualquer um de nós possamos ouvir um convite especial, um convite muito importante, porque as pessoas perguntam, né? Por que eu estou passando por isso? Ou qual é o propósito de Deus? Por que esta luta? Tudo e tudo mais. Mas hoje nós lemos aqui que Jesus ele faz este convite que muitas vezes nós fazemos dezenas de questões, de perguntas, e não procuramos entender a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. E eu, diante desta palavra, faço você refletir, que você pergunte a você mesmo, que está me ouvindo, seja de onde for, e pergunte a si mesmo, dizendo qual é o propósito de Deus, ou pergunte para Deus, né, melhor dizendo, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, o que Deus quer. E Jesus ele faz este lindo convite. É um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabendo nós que o chamado para salvação, o chamado para vida eterna, é um chamado para todos, independente de raças, línguas, independente de culturas, independente de tudo. O chamado de Jesus é para todos os que nos ouvem. Então ele faz este convite, que de repente você atendendo o chamado, o convite do Senhor Jesus, cessará de uma certa forma as questões e até mesmo talvez alguma situação de sofrimento, de aflição que você esteja passando. Então, esse vinde a mim, eu particularmente considero o maior convite de todos os tempos feito pelo Salvador, pelo Filho de Deus, que entregou a sua vida para nos salvar. Então, eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós temos um propósito de Deus na nossa vida, a começar pelo nosso encontro pessoal com Jesus. E depois que você entender este chamado desse encontro pessoal, você vai passar a entender qual o propósito ou o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida. É de salvar vidas que precisam de você, é de socorrer aquelas pessoas que estão à beira de um abismo, aqueles que estão angustiados, com doenças psicológicas que talvez você pode ajudá-los, e tantas outras coisas que nos nossos dias tão difíceis faz com que muitas pessoas vivem oprimidas no seu dia a dia. Mas estamos aqui e Jesus convida, faz este chamado, né, pastor José? Que é um chamado especial, na verdade, para todos. Vinde a mim, todos. Ele não especifica, é todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, de repente, você se sente cansado. Eu não estou falando aqui da canseira física, e nem Jesus também quis dizer a respeito disso, né? Mas nós estamos falando aqui daquela canseira
que você tem vivido, lutado e remado um barco que está amarrado e não chegado a lugar algum, né? Isso cansa. E prova disso que nós vemos muitas pessoas talvez ter como solução alguns caminhos que o levam a deixar a própria existência. Porém, esse cansaço é a falta de entender o verdadeiro chamado de Cristo e que, de uma certa forma, a graça de Deus pode te envolver e você voltar novamente a sorrir e ter esta alegria. Eu estou direcionando aqui a pessoas de todos os credos, todas as crenças. Eu não estou especificando quem crê nisso ou naquilo, não. Eu estou falando aqui das novas de paz, do Evangelho, que pode envolver a sua vida e a graça de Deus pode mudar o seu ser. Eu estou falando para pessoas também que talvez já está no meio cristão, né? E que se sentem cansados também, porque ainda não conseguiu entender este chamado de Deus na sua vida. Mas hoje, eu estou lendo aqui este versículo, interprete aí dentro de você, medite com você e tome sobre a sua vida o poder da palavra de Deus que pode mudar a sua vida. O nome do programa é Palavra Viva, é um domingo à tarde e sou um dos que creio em milagres e creio que nesta tarde Jesus pode fazer um milagre na sua vida. O milagre da graça que pode proporcionar à sua vida a alegria e a alegria da salvação. Então que Deus te abençoe grandemente, abençoe todos os ouvintes e creia no milagre, porque Deus faz milagres. Lembrando, pastor Ademir, que é o chamado da salvação e a especificidade para um desenvolvimento, um trabalho especial, uma área específica. E existem situações, existem pessoas que Deus escolhe ter um chamado e às vezes de dentro da sua casa, de joelhos dobrados, numa oração, ele é uma ferramenta de Deus para que Deus promova milagres, às vezes para uma cidade inteira ou para uma nação inteira, como relatos bíblicos mostram de homens, a igreja do Senhor, né, dobrando os joelhos e Jesus fazendo milagres. E nós teremos agora o momento da oração. É dessa forma, pastor Juscelio. Pastor Jairo, citando ali os participantes, algum participante final, alguma informação, e eu tenho uns pedidos especiais aqui de oração nessa tarde, lembrando da irmã Miraci, o irmão Zequinha, que sempre tem participado, tem um testemunho lindo, e a irmã Dadá, mãe do Ailton, que está lá em Orlando, falou assim, manda a paz do Senhor, né? Pastor Jairo, ia falar dela agora. Paz do Senhor, ela está com saudade do filhão que está lá nos Estados Unidos, e ela falou assim, olha, eu sei que tem irmãos e ouvintes até tomando banho mais cedo para poder ir no culto, para ouvir o programa. E nós recebemos uma informação abençoada que nós vamos conseguir descer um pouquinho o horário do programa muito em breve e vamos anunciar aos irmãos. Lembrando da nossa irmã que ganhou a Bíblia no sorteio passado, a irmã Eliane, já retirou. Depois a rádio vai estar divulgando a foto, também já está lá no Facebook da igreja. Vai lá, pastor Jairo. Eu estava lembrando da irmã Dadá agora, porque no culto ela falou, né? A gente estava conversando, eu falei que ia mandar um Pai do Senhor para ela, um abraço aqui na rádio. E ela disse que é muito bom, gosta muito de estar ouvindo a gente aqui. E fica um abraço para a irmã Dadá, para a irmã Luzia também, que sempre nos acompanha. São irmãs ali de oração que estamos de pé por causa dessas irmãs. Né? Tem história. Pastor Ademir aí é prova disso, pastor Juscelio. Não só elas, mas muitas outras, né? E também aqui a Mandaia pediu aqui, a irmã Daia, ainda nós não estamos conseguindo colocar louvores conforme o pessoal pede por causa da demanda da programação. Sim. Mas conforme o tempo for, né, reduzido aqui, a gente conseguir descer um pouquinho o horário, tiver um pouquinho mais de abertura, a gente coloca um louvor aqui. Ela pediu um hino 2 ungidos, porque aqui tem 3 homens ungidos, né? Então, a irmã Daia é uma bênção, né, das nossas vidas. Bênção, fica com Deus, irmã Daia, Deus abençoe pelo seu comentário aí. Então são essas as informações. Nós vamos, nesse momento, você que está aí do nosso
nos acompanhando nesta programação, irmãos, ouvintes queridos. Nossa gratidão pela participação. Nós temos, pastor Ademir, pessoas que têm sempre pedido oração, nós não podemos citar casos específicos, mas tem caso ali de pessoas que estão desenganadas de médico, tem nos procurado na congregação, na rua também, pessoas perguntando, e o chamado de Deus é interessante, essa semana, Juninho, uma irmã falou assim, pastor, não sabia que o senhor era radialista, eu falei, nem eu. Eu também não, só se o Jair sabia que ele era, e nós vamos vendo a necessidade de levar a palavra aos corações, a mensagem, e nós vamos nos dispondo e pedindo a misericórdia de Deus e a graça de Deus para ir fazendo. E não somos radialistas, estamos aqui pedindo a Deus para sermos uma voz do Evangelho soando aí para toda a nossa cidade. E eu quero, nessa oração que hoje o senhor vai fazer, está aqui conosco, participante especial, que o senhor apresente esses casos específicos que nós não podemos citar nomes e casos também de pessoas que estão numa dependência química muito forte, que precisam de um socorro de Deus, que a medicina ajuda, mas Deus pode fazer um milagre e libertar. Oração pela cidade, pelas autoridades, pelas famílias. As famílias têm sido bombardeadas e nós estamos aqui por isso, para levantar essa bandeira do Evangelho, para buscar coisas positivas, levar boas mensagens. Os jovens, nós não nos conformamos de tantos jovens se perdendo nas drogas, na criminalidade, às vezes sem uma perspectiva de vida, sem uma esperança. E nós estamos falando dessa palavra viva e direciono a você, jovem que está nos ouvindo. Deus tem uma obra, um chamado na sua vida, tem coisas boas para fazer. E nessa oração o pastor Ademir estará apresentando esse. E como nós falamos de chamado, a todos os ouvintes que sentiram, que sabem que tem um chamado de Deus, que sentiu no coração, nós vamos fazer esta oração e você pode acompanhar aí da sua casa e pedir para que Deus possa confirmar, direcionar, dar estratégias, dar condições para que esse chamado se cumpra, que você possa se posicionar da forma que é a vontade de Deus. Amém, pastor Ademir, ouvintes, irmãos? Amém, pastor Juscelio. Então, o pastor Nós Ademir cremos. vai orar. Nós vamos ouvir não o hino que a irmã Daia pediu, porque nós não vamos ter condições. Após a oração, o Juninho vai soltar um pouquinho ali, que a obra tem que ser completa, né? Então, a boa obra, ele vai soltar um pouquinho e nós voltamos com o sorteio para finalizar. E a nossa gratidão pela participação do pastor Ademir aqui, pastor Jairo, pelo trabalho do Juninho, todos que têm nos acompanhado. Pode orar, pastor Ademir. O prazer é todo meu, pastor Juscelio. Então, nós vamos orar e você creia, conforme o pastor Juscelio falou, dobre o seu joelho aí e busque a Deus nesse momento. Grande Deus, eterno Senhor Todo-Poderoso, oramos ao Senhor neste instante, meu Pai. Ó Senhor, gratos a Ti por este propósito de estar levando o Evangelho aos corações. Nesta oração, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor esses pedidos que foram aqui mencionados. O Senhor é um Deus onisciente, é conhecedor de todas as coisas e de todas as situações. Portanto, Senhor, alcance agora aquele ouvinte que precisa de uma vitória, Senhor. Os enfermos que aqui foram mencionados. O Senhor é o médico dos médicos e pode estar operando o milagre na vida dos desenganados pela medicina, na vida dos dependentes químicos, na vida dos oprimidos espirituais. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça o milagre. Apresentamos ao Senhor as autoridades de nossa cidade. Pedimos ao Senhor que as tuas mãos sejam estendidas. Ó Deus, abençoa, Pai, para que a nossa cidade seja alcançada pela sua graça, pela sua misericórdia e pela tua salvação acima de tudo. Deus, abençoa todos os irmãos, todos mesmo, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ouvir um pouquinho, porque a boa obra tem que ser completa.
ser completa. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar. E vamos lá com o programa Palavra Viva, com o pastor Juscelio, o pastor Jairo, com alegria chegando até o seu lar e mencionando os feitos do nosso amado Salvador Jesus Cristo. O pastor Jairo está com aquela caixinha, mostra a caixinha. Caixinha abençoada Olha aqui, aí, viu, irmão? Começou às 3 da tarde, então, Juninho, a mensagem, às 3 da tarde já tinha já a mensagem da pizza. E nós vamos, então, o primeiro sorteado, uma pizza salgada e uma doce. Quer deixar o pastor Ademir tirar ali? O duro é que Ele tem nome da esposa dele, dos dois filhos aqui, então não vai poder não, pastor. Não vai funcionar. E o segundo, Vou fazer essa segundo onda, prêmio pastor, será tira uma um pizza. cupom aí. Já mostra para a câmera, pastor Ademir. Olha, aquela câmera aqui na frente. Foi a Luma. É uma Luma. Garantiu. Olha. Ai, Luma. Então já tem a premiação dela, então, uma pizza salgada e uma doce. Isso. E o segundo vai ganhar uma pizza salgada, uma pizza tradicional. E essa pizza é boa, viu, Juninho? Pizza boa. Você vai ganhar uma, você vai ver. É bênção de Deus. O povo de Deus gosta de se alimentar também, viu? Gosta de... É o Maicon, da Lídia. O irmão Maicon, da Lídia. Eu sorteio aqui da rádio essa semana aí. Olha aí, então... O Maicon tá com o pé quente, hein, rapaz? Tem uma loja de roupa. Olha aí, então. Então, a irmã Luma ganhou a pizza salgada, a pizza doce. O irmão Maicon ganhou a pizza salgada. Está feito, permitindo Deus. Terça-feira estaremos no ar, através de todas as redes sociais aí, da Rádio Ibaté, também nas nossas particulares, também as da igreja, nossa AD Belém Canaã. Nossa gratidão a todos os ouvintes, irmãos. E nós finalizamos mais um trabalho aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, expressando todo o nosso carinho e que essa mensagem alcance o seu coração e seja de muitas bênçãos, milagres, que nenhum mal impeça tudo aquilo que Deus tem na vida de cada um. Que a nossa cidade possa ser cada vez mais, e não só a nossa cidade, mas o nosso estado, o nosso país, ser alcançado pelo poder de Deus através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso abraço, a nossa gratidão, e nós finalizamos mais um Palavra Viva, 18 horas ali na congregação Culto de Missões. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra,